da terra. A verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A nossa introdução, lá no final já, diz que nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel foram ou são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então percebemos que promessas relacionadas a esse povo que Deus escolheu, que Deus chamou, são irrevogáveis, promessas que ainda serão cumpridas sobre eles e sobre a nação de Israel. Mas tudo teve um início, teve um começo. E no tópico primeiro vai tratar sobre o início desta promessa. Quando que foi feito esta promessa da parte de Deus a Israel? Israel, a promessa da criação de uma grande nação. No subtópico primeiro, diz: e far-te-ei uma grande nação. Nas primeiras linhas, essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação diferente de todas as outras, a nação de Israel. Nesse período nós já tínhamos as grandes civilizações, como a Mesopotâmia, os egípcios, entre outras civilizações existentes já nessa época. Depois do dilúvio, depois que Deus resolveu guardar a Noé e a sua família, através de Noé e seus filhos, o mundo foi se remodelando novamente e se formando novamente grandes povos, nações, até vir a Torre de Babel, a grande confusão de línguas, a separação dos povos, a desintegração, e surgindo assim grandes nações com variadas línguas. Deus então resolveu chamar um homem, e resolveu fazer uma promessa a este homem que já estava com 75 anos de idade quando o Senhor o chamou. O Senhor já chamou a Abraão com uma idade avançada, sua esposa com 65. E Deus fez uma promessa a eles. Deus fez uma promessa a Abraão, a esse patriarca de uma grande nação que surgiria através dele. Israel hoje é uma grande potência, embora seja um país minúsculo territorialmente falando, é uma grande potência em todas as áreas, bélica, tecnológica, social. Eles conseguem produzir no deserto. Eles conseguem fazer com que haja alimento no deserto, através de tecnologia avançada. É um país minúsculo, mas uma potência. Porém, Israel territorialmente já foi uma nação de maior proporção. Mas por causa do pecado, da idolatria, do abandono a Deus, do abandono às coisas de Deus, e ele se voltava aos diversos deuses, eles foram subjugados e perderam muita extensão territorial. Quando houve também a separação no tempo de Roboão, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, guerra entre essas tribos, guerra entre essas próprias nações, que se formavam Jerusalém, Samaria, entre outras nações que também faziam guerra contra Israel. Então, ela foi perdendo território, foi perdendo expressão.
e durante muito tempo, até 1948, subjugada. Até que Deus resolveu intervir, fazendo com que ela voltasse a ser uma nação novamente, independente, com as suas próprias regras, leis, governo, política, enfim. Mas a gente percebe que o início foi glorioso. O início foi poderoso, porque Deus fez uma promessa a alguém que era idólatra. Abraão era idólatra. Abraão servia a outros deuses. Seu pai Tera servia a outros deuses. Quando Deus chamou Abraão, ele obedeceu radicalmente ao mandado de Deus, sem nunca ter conhecido a Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado do Senhor, pegou a sua família e foi para uma terra sem saber aonde seria essa terra. Deus só mandou ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Isso é obediência, isso é fé. Abraão é visto como o pai da fé, um homem com uma fé extraordinária, que resolveu obedecer à voz de Deus sem saber a direção certa, sem saber o rumo, sem saber a terra, mas obedeceu à voz de Deus. O segundo subtópico são as bênçãos que Deus resolveu atrelar a esta promessa, dizendo: e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. É óbvio que Abraão não viu em vida as gerações que vieram após ele. Abraão não viu as incontáveis gerações que vieram através dele. Só que a promessa foi atrelada a ele, com o seu filho Isaque, depois Jacó, e assim vieram as demais gerações até chegar Jesus. E hoje, pela fé, através de Cristo, nós também fomos enxertados nesta promessa, na bênção que está sobre Abraão. É por isso que quem abençoa Israel, quem ora por Israel, tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem amaldiçoa Israel, tem a maldição de Deus sobre a sua vida. É por isso que você tem muitos países do Oriente Médio que são potências bélicas, como o Irã, mas são países pobres, de uma população em miséria. É por isso que você vê a região da Palestina, onde está a faixa de Gaza, que luta contra Israel por aquele território, o Irã, entre os outros países que compõem o Oriente Médio, que querem aquela faixa de terra, que querem o direito de ter aquela faixa de terra minúscula, meu irmão, mas não é a faixa de terra. Nós entendemos que não é aquela porção de terra. A questão é espiritual, é o extermínio. Sempre houve guerra contra Israel. Desde os tempos mais remotos, sempre houve batalha contra Israel para exterminar, para acabar, para destruir. Não é a porção de terra, é a destruição em massa deste povo. Tentaram isso na Segunda Guerra Mundial, matando 6 milhões de judeus. Mas não conseguem destruir. Por quê?
Porque tem uma promessa sobre esse povo. Tem uma promessa sobre essa nação. O Senhor trata com esta nação de uma forma carinhosa, chamando de bichinho de Jacó. É a menina dos olhos do Senhor. Está no rastro de Deus, mesmo eles rejeitando o Messias. Deus ainda tem um amor por esta nação, por este povo, que foi chamado por Ele, através de uma promessa feita a Abraão. Então, a nação que... É por isso que os Estados Unidos é abençoado. Porque eles abençoam a esta nação. Embora nós temos um governo que acate aos terroristas, acate ao Hamas, e presta louvores a eles, mas a sua população, na sua totalidade, abençoa Israel. Não é porque o governo é contrário a esta nação, é contrário a Israel, que o seu povo é. Porque o povo, na sua totalidade, deseja que a bênção de Deus esteja sobre Israel, esteja sobre aquela nação, sobre aquele povo. É por isso que judeu prospera, é por isso que judeu é abençoado em qualquer lugar que ele coloca a mão. Os judeus na Alemanha nazista, antes do nazismo imperar, antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, os judeus na Alemanha, eles eram poderosíssimos, riquíssimos, com bancos, empresas, e a fúria se acendeu sobre eles, perseguição em massa. Mas Deus sempre cuidou desse povo, cuidou dessa nação, cuidou dessa terra, embora eles rejeitaram o Messias. E essa é a causa da grande tristeza de Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo de número 9. Mas aqueles que abençoam a Israel serão abençoados. Aqueles que amaldiçoam serão amaldiçoados, como diz o subtópico 3º. E Abraão foi abençoado e o seu nome engrandecido. Tanto é que nós falamos dele até hoje. Tanto é que o nome de Abraão é propagado até hoje. A importância dele no cenário da promessa que foi feita a Israel. Por último, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mesmo eu não sendo judeu, mesmo eu não fazendo parte da geração de Abraão, mas pelo fato de Jesus Cristo, nós somos bem-aventurados. Nós somos abençoados. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3. Foi mais rápido que eu, hein? Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, aqueles que não faziam parte da promessa que foi estabelecida a Abraão, gentios, aqueles que não eram israelitas, não eram judeus, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Se Jesus já estava prometido antes da fundação do mundo para a consolidação da nossa salvação, as promessas de Deus através de Abraão, de todas as nações serem benditas, também já estava estabelecida. Verso de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz,
e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo, a consolidação de que nós fomos enxertados nesta promessa de sermos abençoados, bem-aventurados. Segundo tópico, outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Lá no final diz: Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Aquilo que Deus falou a Abraão seria cumprido na íntegra. Mesmo Sara duvidando. Porque Deus mandou o anjo lá para Sara. E Sara fez o que? Ela riu. Ela discutiu com o anjo, meu irmão. Mulher é um troço perigoso, né? Ela discutiu com o anjo. Ela riu. Eu já sou velha. Meu período de ter filho já acabou, já cessou, só pode ser palhaçada. E o anjo pergunta: o que tu está rindo? Deus estabeleceu uma promessa na velhice, significando que Deus ia cumprir na vida de Abraão, mesmo ele sendo velho, com seus dias já contados. Mas na velhice, eles ainda dariam frutos. E qual que é o filho da promessa? O filho da promessa é Isaque, não é Ismael. Aí que está um grande problema. Todas as vezes que a gente tenta dar um jeito naquilo que Deus quer fazer, a gente só se arrebenta. Todas as vezes que a gente tenta dar uma manobra na ação de Deus, nós só se arrebentamos. Foi o que Abraão e Sara fizeram. Nós já somos velhos. Tem aí essa serva egípcia, eu esqueci o nome dela agora. Agar, tem aí essa serva egípcia, toma ela, quem sabe ela vai ser a que vai gerar o nosso filho, filho da promessa. Abraão foi lá, tomou Agar, teve um filho com ela, Ismael. E daí, meu irmão, de Ismael vieram os ismaelitas, as nações que lutaram contra Israel e que lutam até hoje contra Israel. Um jeitinho, parecia que Abraão era brasileiro, né? Deu um jeitinho brasileiro, Abraão e Sara. Um jeitinho deles trouxeram uma situação difícil até os dias atuais, até os dias de hoje. Ismael não era o filho da promessa. Depois, houve uma situação entre Sara e Agar, Abraão despede a Ismael, despede a Agar, e despediu 2 vezes, né? Mas a segunda vez foi irredutível. E despediu com pão e água, mais nada, pão e água. E Deus ainda fez uma promessa a Ismael, quando ele estava debaixo de uma árvore, numa sombra, sua mãe se distanciou, porque estava vendo que ia morrer mesmo, que não tinha mais solução, o anjo chegou e falou com o menino, e disse que do menino também ia fazer uma grande nação, e fez. Então, todo jeitinho que nós tentamos dar para aquilo que Deus quer fazer, a gente traz prejuízo para nós mesmos. Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, tudo tem um momento. O negócio é esperar. O negócio é você ter paciência. Se é uma coisa que nós temos dificuldade, é com a tal da paciência. Mas tem que ter. Tem que ter. Você precisa ter paciência. O processo vai acontecer. Na hora que Deus determinar, se cumpre aquilo que Ele falou. Se cumpre a promessa dEle. Mas tudo tem a ação de Deus e o tempo de Deus. O que eu tenho que fazer então, pastor? Espera. Te acalma, te aquieta. Espera o momento certo. Na hora certa vai cumprir. Você pode atrapalhar a ação de Deus tentando botar o teu dedo. Você pode atrapalhar todo o processo
tentando colocar o teu dedo. E quando a gente coloca o nosso dedo, é só desgraça. É só coisa ruim. As coisas não andam para frente, só vão para trás. Então não bota o teu dedo. Deixa o teu dedo fora e deixa o dedão do nosso Jesus agir por você. Amém? Segundo, a promessa de um filho a Isaac. Interessante que Sara era estéril. E depois Raquel também era estéril, né? Duas mulheres estéril. E Raquel depois gerou a José e Benjamim. Mas duas mulheres que o Senhor resolveu mexer no ventre. Rebeca também era, né? Olha só, um processo difícil. Parece que é inviável se cumprir. Todas as três estéreis. Embora Jesus não veio da tribo nem de Benjamim, nem de José. Veio da tribo de Judá. Mas três estéreis. E Deus resolveu intervir na história. Resolveu operar um milagre, cerrou a madre e possibilitou elas de gerar. Rebeca gerou a duas nações. Duas nações estavam no ventre de Rebeca. Duas. Esaú e Jacó. Sendo que o Senhor havia falado que a nação que viria por segundo, porque um veio agarrado no calcanhar, né? Que foi o Jacó. Veio agarrado no calcanhar. O Esaú saiu. Não, eu vou sair junto contigo, espera aí. Não tem essa de eu primeiro e tu primeiro e depois eu já vou agarrado em ti. Por isso que se entende que o nome é suplantador, enfim, porque já veio agarrado no calcanhar. Mas a promessa da continuidade da geração de Abraão não veio sobre Esaú, que é o primogênito. Embora eles fossem gêmeos, Esaú veio primeiro. Nasceu primeiro. Depois Jacó, que veio agarrado. Mas a promessa não era sobre Esaú. A promessa era sobre Jacó. Olha que interessante, né? A promessa não era sobre o primogênito. A promessa é renovada, subtópico terceiro. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo de número 3 e versículo de número 4. 26, 3 e 4. A promessa é renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a tua promessa. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Isso aqui falando a Isaque. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas as terras. Assim como Deus falou com Abraão sobre as estrelas do céu, conta, e ele não conseguiu contar. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora, Gênesis, capítulo de número 27, lá no verso 30, nós temos aí a grande razão da promessa sobre Jacó, embora ele tomou a primogenitura de seu irmão. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Esaú era caçador, homem peludo, enfim. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe ao seu pai e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse:
Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesse, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Esaú vendeu a sua primogenitura, desvalorizou. Veio cansado. Jacó tinha preparado uma comida saborosa para ele. E a troca era: tua primogenitura por essa comida. Feito. Estava cansado. Comeu e vendeu. E Jacó se aproveitou do momento, junto com a sua mãe. Rebeca estava junto. Rebeca também participou do plano. A mãe participou do plano, né? Vestiu o filho, tentou maquiar pelo no seu rosto, para que quando o pai tocasse nele, percebesse que era seu filho Esaú, porque Isaac já estava cego, não conseguia mais ver, mas enxergar. E abençoou a Jacó. O que Jacó fez? A mãe, vendo que a situação poderia se agravar, o que ela faz? Arma um plano, faz com que o seu filho vá para a região onde o seu tio Labão morava. E lá Jacó fica por mais de 14 anos. 7 anos, ele trabalhou 7 anos por Raquel. Mas Labão era mais astuto do que Jacó. Aquele que enganou, agora está sendo enganado. Labão, Lia era vesga, não tinha a mesma beleza de Raquel. Quarto escuro, ele pensando que estava no quarto com Raquel, ele era com Lia. Quando acordou e clareou o dia, rapaz, eu estou com a vesga. Eu não estou com a Raquel. Ele foi para cima de Labão, não adiantou nada, teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Trabalhou 14 anos para ter a amada do seu lado. Isso que é amor, né? Trabalhar 14 anos para casar é amor demais. Mas trabalhou 14 anos para ter a Raquel ao seu lado, e com ela teve 2 filhos. Ainda com Leia, também teve 6 filhos. E depois teve também com a sua serva Bila, teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo assim as 12 tribos de Israel. E ainda teve mais uma filha com Leia, chamada Diná. Então quer dizer que as 12 tribos estavam montadas, estavam prontas, estavam seladas, e a promessa estava dando continuidade. Quarto ponto, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Lá em Lucas diz que por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel, o Deus conosco. Então, da linhagem de Abraão, da linhagem de Isaac, de Jacó, de Judá, de Jessé, de Davi, nasceu o Messias, nasceu o Cristo prometido pelo Pai, antes da fundação do mundo, a promessa feita em Gênesis capítulo 3, de que na semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Por último, a promessa de salvação para Israel. Subtópico primeiro, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal por meio de outras
nações. Então quer dizer que o Senhor veio para os seus não o aceitaram, mas sim rejeitaram a Cristo. Por quê? Porque na cabeça deles, na mentalidade deles, o Messias seria um político revolucionário, que acabaria com o Império Romano, estabeleceria o seu reino e colocaria eles novamente em grande evidência. E foi o inverso que aconteceu. Jesus não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura, num local muito simples, muito humilde. Não foi um líder político, não foi aquilo que eles esperavam, não foi um imperador, mas foi o homem do povo. O Cristo para os rejeitados, desalentos, para os enfermos, o Cristo para aqueles que estavam marginalizados, distantes, o Cristo para aqueles que precisavam de descanso, alívio e perdão para a sua alma. É por isso que nos capítulos 9 e 11 da Epístola aos Romanos, Paulo trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem até hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel ainda permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Mas Paulo, tanto em Romanos 9, tanto também em Romanos capítulo 11, vai falar também da redenção deste povo, de quando o Senhor Jesus vier e eles então aceitarão a Ele como Messias, verão a Ele como Messias, verão que aquilo que eles fizeram, a rejeição que eles fizeram, os levou à destruição e à ruína durante tanto tempo, mas eles vão perceber o Messias. A tristeza de Paulo por Israel. Os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil. Irmãos, a salvação, ela só é por meio de Cristo Jesus. Não é por meio de lei, não é por meio das regras e nem das tradições orais dos rabinos que ainda tem até hoje. Não. A salvação é exclusivamente através de Jesus. Quer judeu, quer gentil, independente de cor, raça, povo, cultura, a salvação é só por meio de Jesus. Paulo vai falar isso em Romanos. Não tem judeu, não tem gentil. A salvação, ela é exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus descende diretamente dele segundo a carne, 9:5 de Romanos. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus, deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Olha, repare o que Paulo diz. Volta lá no capítulo 9, está aí na lição de vocês, no versículo de número 3, olha o que ele diz no versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, não servir a Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está usando aqui a linguagem humana, isso é, eu também sou judeu, eu também sou irmãos de vocês por sangue, por identificação, por identidade, por genealogia. Mas ele continua, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, isto é, aquilo que Deus estabeleceu sobre vocês. A promessa, o concerto, a lei, as liturgias, o culto, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, isso é, a descendência de Jesus, a genealogia de Jesus, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Mas ele tem essa tristeza na alma, de a mentalidade, a visão deles não se abrir para o fato daquilo que Cristo é.
Salvador, o verdadeiro Messias. E por último, promessa de salvação a Israel. A Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que este povo será chamado de filho do Deus vivo, Romanos 9, 26. Que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso. Isto é, promessas futuras, coisas que ainda não foram estabelecidas. O remanescente fiel de Israel será salvo. Haverá remanescente. O libertador que virá de Sião fará isso, promoverá esta libertação a eles. Então quer dizer que há uma promessa assegurada por Deus sobre essa nação. E para nós concluir, as promessas de Deus para Israel não pode falhar. Quer dizer, nenhuma promessa de Deus falha. Quem pode falhar somos nós. Agora, Deus não falha em suas promessas. Deus não falha em suas promessas. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, se cumpriu em parte. E terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então quer dizer que Deus assegura a promessa através da sua palavra a esta nação. E um dia esta nação se curvará, se renderá. Mas nós temos a ciência que aquela porção de terra, aquele povo é guardado por Deus. É protegido pelo Senhor. E aqueles que abençoam a Israel, a este povo, são abençoados. Aqueles que são contrários, aqueles que amaldiçoam, são amaldiçoados. Que nós possamos continuar orando pela paz em Israel. Ore. É aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Oremos por este povo. Oremos por esta nação. Continuamos a orar pedindo que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, esteja sobre este povo, esteja sobre essa porção de terra. Amém? Fique de pé por bondade, meus irmãos. Nós já estamos encerrando, nós vamos orar, agradecer a Deus. Domingo nós temos a nossa terceira lição. Essa lição está tratando sobre as promessas. E domingo, as promessas de Deus para a igreja. Venha participar, se envolver conosco na nossa escola bíblica dominical. Pai, nós oramos, nós te agradecemos, rendemos a ti graça. E nós vamos